Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria repercutir e conversar um pouco com vocês sobre uma lei que foi sancionada pelo governador Jorginho Melo, do Partido Liberal, aqui de Santa Catarina, um governador de extrema-direita, bolsonarista, que diz respeito à proibição de músicas nas escolas de Santa Catarina. É uma lei que partiu de um deputado também da extrema-direita, aqui de Santa Catarina, da cidade de Criciúma, mais especificamente, que é o GC Lopes, que é um cara neofascista declarado, aberto, né? E que, na verdade, essa lei não saiu da mente brilhante desse sujeito, mas é um projeto que vem sendo disseminado e vem sendo proposto, né, em diferentes estados e municípios do país por parlamentares com esse recorte, né? Parlamentares não só do PL, tem parlamentares do Novo, de outros partidos também, mas que tem esse viés, esse foco aí de perseguição aos professores e que é uma tentativa de manter, não é, a agenda do Escola Sem Partido viva. A gente sabe que o movimento Escola Sem Partido ele foi iniciado no início do século XXI, lá em 2003, 2004, por um movimento conservador. Ele ganhou uma dimensão muito grande na década de 2010, com a ascensão da extrema-direita no país, e por incrível que pareça, né, por uma certa surpresa, entre aspas, ele foi descontinuado assim que o governo Bolsonaro assumiu, né, o poder, o governo, né, em 2019. Que, na verdade, ali, né, eles entendiam que com um governo favorável às suas propostas, o movimento teria perdido a sua dimensão. E eles sofreram uma derrota jurídica em 2021, quando o STF declarou inconstitucional o projeto de lei, porque eles tinham um projeto de lei, até eu discuto aqui em um vídeo anterior do meu canal, que eu gravei isso em 2018, eu acredito, no qual eles vinham com um pacote pronto, assim, de censura nas escolas, contra os professores, de perseguição. Esse projeto, ele chegou a ser aprovado em alguns estados, se eu não me engano foi em Alagoas, onde ele foi aprovado primeiramente, mas o STF declarou ele inconstitucional em 2021. Então, a partir desse marco jurídico, o movimento ele começou ou melhor, o movimento não mais, mas assim os princípios, né, do Escola Sem Partido começaram a ser utilizados de uma outra forma, ou seja, ao invés de um projeto mais completo, vamos colocar assim, de perseguição, eles vêm fatiando esses projetos, né? Então, são legislações com relação à questão de gênero, né, de evitar o debate de gênero nas escolas, perseguição aos professores, perseguição a diferentes temas que possam ser trabalhados que eles consideram como doutrinação e assim por diante. Então, o que nós estamos vendo agora aqui em Santa Catarina é um capítulo, né, de um projeto mais amplo e que vem avançando. Santa Catarina hoje pode ser considerado, sem sombra de dúvidas, um laboratório da extrema-direita, né, porque tem um governo de extrema-direita no Estado, né, na condução do Executivo Estadual, tem uma maioria parlamentar na ALESC, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e tem uma adesão popular, tem uma adesão no voto muito grande. Então, essas medidas vêm sendo adotadas sem muita oposição. Claro que os sindicatos, né, da educação têm se manifestado, trabalhadores em educação, o movimento estudantil se posicionam contrariamente, mas no contexto da formação da opinião pública aqui no Estado, não há grandes resistências, né? A mídia é totalmente subordinada a essa agenda da extrema-direita, enfim, então a gente vê que é um processo bastante adverso. Então, eu vou só aqui trazer alguns dados interessantes, depois eu vou trazer a lei para a gente discutir e entender por que é uma lei que censura e uma lei que traz um elemento de perseguição aos professores e professoras. Então, primeiro aqui eu vou trazer a notícia, né, do portal Poder 360, que repercutiu, né, o seguinte título, né, Santa Catarina proíbe música com apologia ao uso de drogas ou sexo nas escolas. Então, esse projeto foi aprovado na LESC em dezembro e foi sancionado pelo Jorginho Melo agora em 22 de janeiro. Né? Recentemente ele sancionou
essa lei, que é a lei número 19.233. E esse projeto, como eu falei, é de autoria do deputado estadual G.C. Lopes, mas que não partiu dessa mente brilhante, obviamente, entre aspas, né? Porque efetivamente é um projeto muito mais amplo e a gente vai ver que tem leis tramitando em São Paulo, né? Tem até uma lei proposta chamada Lei Anti-Oruan, né? Que ia proibir, vinculando a figura, né, do músico e do cantor Oruan. E também Minas Gerais, enfim, outros estados, Curitiba, estados e municípios, né? Então é um processo que é mais amplo. E o G.C. Lopes é apenas um representante disso aqui no estado e fez esse projeto, tramitou, como eu falei anteriormente, tem uma maioria na LESC favorável a essa visão, e o governador, obviamente, que faz parte desse projeto, isso, né, avançou e foi efetivado aí como lei, né? Então, esse é um aspecto importante, assim, que eu acho que é interessante a gente trazer, porque veja só, a lei, ela quer, eu vou abrir aqui a lei daqui a pouquinho, mas assim, a lei, ela quer proibir a apologia ao sexo, drogas e crimes nas escolas. Primeiro que é uma questão que coloca claramente, né, a deslegitimação dos professores. Porque isso já é uma coisa meio óbvia que esse tipo de situações não acontece nas escolas. Né? Você tem um Estatuto da Criança do Adolescente que protege os adolescentes, você tem toda uma legislação e você tem trabalhadores em educação que são preparados, né, que tem toda uma parte de construção em cima de legislação na sua formação pedagógica, na sua formação acadêmica. A lei parece trazer uma ideia de que isso está ocorrendo de forma disseminada nas escolas, o que é uma grande mentira. Mas ela cumpre exatamente esse papel, que é o papel que a Escola Sem Partido já trazia, que é de perseguição aos professores, de deslegitimação dos professores, de desumanização dos professores e das professoras, como se fosse um bando de responsáveis, um bando de, como eles chamam, doutrinadores, até de criminosos que estão incentivando crianças e adolescentes à prática de crimes, ou ao sexo precoce, ou qualquer coisa do gênero, ou ao consumo de drogas, né, enfim. Então, esse é um papel que essa legislação tenta cumprir, colocar mais desconfiança ainda em relação ao ambiente escolar, em relação aos professores e professoras, criminalizando, inclusive, já de antemão, esses trabalhadores em educação. Né? Então, vamos ver a legislação, e aí acho que vai ficar bem mais claro para a gente trabalhar alguns elementos aqui com relação ao que a lei propõe e como ela se articula esse projeto mais amplo da extrema-direita. Então, vejam só, vou abrir aqui a lei, vou compartilhar aqui com vocês, e vou ler ela ponto por ponto para a gente analisar, né? Espero que o vídeo não fique muito extenso. Então, aqui diz, né, a Lei 19.233, de 22 de janeiro de 2025, já a procedência que eu já comentei anteriormente, e diz o seguinte, né, dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual erótico. Nas unidades escolares da rede de ensino do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. Então, primeiro é isso, né? Coloca essa desconfiança. Olha, para um leigo, parece que isso está ocorrendo de forma disseminada, o que é uma grande mentira. Né? E ele também coloca, ele abrange, né, as redes pública e privada e toda a etapa de educação básica, ou seja, incluindo o ensino fundamental e o ensino médio. Isso é importante para a gente analisar na sequência. Então, o governador do estado de Santa Catarina: faço saber a todos os habitantes deste estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a vedação da execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual erótico nas unidades de ensino públicas e privadas do estado de Santa Catarina. Artigo 2º. Fica vedada nas unidades escolares da rede pública e privada de ensino do estado de Santa Catarina a reprodução de músicas e videoclipes que contenham. Então, aqui está restrito a músicas e videoclipes, mas a gente não vai se surpreender, ou não nos surpreenderíamos se essa lei avançar, né, em novos artigos, ou seja criada uma nova legislação que inclua literatura, que inclua a questão de filmes, o que vai, né, abrir um precedente aí muito perigoso em relação à censura nas escolas. E por que eu falo censura? Vamos entender por que eu estou falando censura quando a gente vai analisar aqui
esse artigo 2º. Então, veja só, diz o seguinte: não pode conter letras e coreografias que façam apologia, remetam ou incentivem a criminalidade e o cometimento de ilícitos penais. Segundo, letras e coreografias que façam apologia, remetam ou incentivem o uso de drogas ilícitas. Veja só que interessante. Drogas ilícitas. As drogas lícitas não tem problema. Então, por exemplo, se um professor, né, que a gente está aqui cogitando exceção da exceção, mas se for colocada uma música de um sertanejo universitário que faz apologia ao consumo excessivo de álcool, não tem problema, né? Então você veja que tem um recorte aí também em relação ao estilo musical, né? Então a gente sabe que muitas vezes esses temas relacionados, por exemplo, à violência policial, à violência, é muito abordado por estilos como o rap, o funk. Então tem um recorte aí que de fundo, se a gente for analisar com mais cuidado, tem um fundo aí até racial em relação ao que pode e o que não pode ser tocado. E veja, se por exemplo um professor de ensino médio quiser trabalhar uma letra, né, de rap que aborde, por exemplo, a violência policial, ou uma letra, uma banda que é extremamente conhecida, que inclusive já vem sendo utilizada aí em provas vestibulares, exames vestibulares, que é o Racionais MCs, pode-se abrir uma margem de interpretação que o professor estaria fazendo ou remetendo, né, a uma questão de crime, a uma questão de violência, enfim, e pode ser enquadrado nessa legislação. Ou uma outra banda que também traz um debate, né? Se você for fazer um debate, por exemplo, com alunos do ensino médio sobre criminalização ou descriminalização das drogas e abordar uma letra do Planet Hemp ou de alguma outra banda que toque nesse assunto, você pode ser enquadrado nessa legislação e depois a gente vai ver o que são as consequências que a legislação prevê em relação a esse tipo de situação. Depois tem a questão de letras, coreografias e quaisquer conteúdos verbais ou não verbais de cunho sexual e erótico. Então, veja que é uma legislação que, primeiro, criminaliza o professor, joga desconfiança. Segundo, ele abre margem para uma censura de conteúdos que podem ser trabalhados em sala de aula, com letras de música, de diferentes debates que você possa abrir com os estudantes, né? Então, você tem uma margem muito complicada. E aí entra outro fator. Quem é que vai fiscalizar isso? E aí vejam esse elemento que vai ser apontado aqui na sequência, né? Então, parágrafo único, são excetuadas do caput deste artigo as unidades de ensino de nível superior. E aí segue aqui, artigo 3º, e aqui vamos ver com bastante cuidado. Os coordenadores, diretores e responsáveis pelas unidades de ensino que infringirem o disposto no artigo 2º desta lei responderão. Quando praticado por funcionário público ou a revelia deste por meio de procedimento administrativo disciplinar, sendo passível da aplicação das penas previstas em lei específica. Quando praticado por funcionário de empresa privada ou a revelia deste, as seguintes penalidades administrativas aplicáveis conforme a responsabilidade de forma gradativa. Advertência escrita, advertência verbal, suspensão ou demissão do funcionário de acordo com sua responsabilidade, cumulada com multa de 2 a 10 salários mínimos aos estabelecimentos privados onde se tenha praticado ilícito, sendo elevado ao teto após a primeira reincidência. Parágrafo único. Aplica-se a multa de que trata a linha B do inciso 2 deste artigo ao servidor público que comprovadamente omitir-se frente ao não atendimento do que dispõe esta lei ou concorrer para o seu descumprimento. Então, vamos imaginar a seguinte situação. O professor trabalhou uma letra de uma música que aborda a violência policial, né? Ele pode ser entendido que está fazendo apologia, né, ou que está fazendo algum tipo de remetendo a uma questão de crime, e ele pode ser, inclusive, demitido, dependendo, né, do decorrer desse processo que vai ser aberto contra ele. E no caso do servidor público, ele vai ser aberto um processo administrativo e ele pode ser multado, né, com um valor que, para o salário de um professor, é extremamente impactante, né, porque são de 2 a 10 salários mínimos. A gente está falando aí, por exemplo, de uma multa que pode chegar entre 3 mil, né, aproximadamente 3 mil a 15 mil reais. Outro ponto aqui para finalizar, né, que é os últimos artigos. Então, o artigo 4º, diretor ou gestor da unidade será o responsável necessário por fiscalizar o cumprimento desta lei, e o descumprimento acarretará a interrupção imediata do evento no qual o material estiver sendo reproduzido, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Ou seja, a gente sabe, que Santa Catarina tem uma questão que muitas das escolas passaram a ter novamente os diretores nomeados pelo governo do estado. O Jorginho Melo
ele fez uma manobra em relação à legislação para a eleição de diretores. Então, aquelas escolas que não atingiram 50% da comunidade escolar votando tiveram diretores nomeados e são diretores alinhados à ideologia da extrema-direita em alguma medida. Então, você imagina que haja algum tipo de rusga, algum tipo de conflito interno, essa lei pode ser utilizada, inclusive, como um mecanismo de repressão, de ameaça para determinados professores, para determinados trabalhadores e trabalhadoras em educação, que podem ser enquadrados nessa lei e serem muito prejudicados em relação à sua carreira, em relação à sua profissão. Né? Então, vejam como isso abre uma margem de interpretação muito perigosa nas escolas. Né? E isso vai abrir, sim, um grau, né? E a gente vai ter certamente situações onde esses elementos vão aparecer, onde, a partir de uma interpretação de um diretor, pode ser entendido que uma letra de uma música que foi trabalhada num determinado momento numa aula seja enquadrada como um crime, né, porque aqui praticamente criminaliza essas ações, né, e fazendo com que esse professor seja perseguido. E para finalizar aqui, né, qualquer pessoa, artigo 5º, qualquer pessoa que verifique a ocorrência descrita no artigo 2, no artigo 2º desta lei na omissão da gestão escolar poderá fazer denúncia aos órgãos competentes. E artigo 6º, os valores arrecadados em decorrência, né, da multa, né, que trata a linha B, serão integralmente revertidos ao Fundo para a Infância e Adolescência Estadual. E essa lei já entrou em vigor, né, a partir do dia 22 de janeiro. Então, assim, pessoal, é interessante a gente trazer esses elementos. É uma lei que, sim, traz elementos aí de perseguição nas escolas, né, um elemento muito perigoso, porque deixa na margem, ou deixa na mão, melhor dizendo, dos gestores, muitos desses gestores politicamente alinhados à extrema-direita. Traz esse elemento também, como eu coloquei, da desconfiança, né, de deslegitimação dos professores, como se os professores fizessem isso de forma disseminada. E, eventualmente, uma outra situação pontual pode acontecer. Né? E você tem, dentro da própria escola, da dinâmica escolar, maneiras, né, de conduzir isso de uma forma mais adequada. E também traz essa questão de uma perseguição. A gente sabe que há, né, um projeto aí de lei anti-funk, né, então afeta, por exemplo, a discussão, ou você trazer esses elementos para a sala de aula, que você pode, como professor, dentro do seu projeto pedagógico, dentro das suas discussões, trazer letras de música que problematizem a questão da violência, a questão do uso de drogas, né? Enfim, as políticas de drogas, enfim. Então, e essas margens aí, eu acho que isso, na minha análise, né, tem um foco, sim, né? Tem um foco de, além da questão dos professores, de também perseguir ou tirar das escolas determinados estilos musicais que trabalham essas temáticas e faz um papel, cumpre esse papel, né? Infelizmente, essa lei já foi aprovada, né? Acho que cabe agora aos movimentos sociais, né, os movimentos dos trabalhadores em educação, ao movimento estudantil, fazer essa crítica, fazer esse debate e apontar claramente, né, que é um projeto, sim, que censura a educação, é um projeto, sim, que leva mais perseguição para o ambiente escolar, que leva mais desconfiança da comunidade em relação aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, e é um projeto que precisa ser combatido. Então, eu espero com esse vídeo ter trazido alguns pontos, alguns elementos para o debate, e não deixar passar batido isso, né? Eu vou fazer outros vídeos sobre a questão da militarização nas escolas aqui em Santa Catarina, que são debates importantes para a gente trazer, e problematizar essa legislação, que realmente ela é uma legislação articulada com o movimento de escola sem partido, ainda que esse movimento não exista mais formalmente, mas ele continua, né, ideologicamente pautando aí, muitos projetos de lei Brasil afora, e é um projeto de lei também que visa criminalizar, né, o trabalho dos trabalhadores da educação, dos profissionais da educação aqui no Estado. Então, pessoal, valeu, obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final. Inscreva-se no canal aqui no Sociologia Pública, compartilhe esse vídeo para que a gente possa seguir fazendo essas discussões aí cada vez mais e ampliando esse debate com a comunidade em geral, com os trabalhadores de educação e com os estudantes.